Seja muito bem-vindo ao Pode Inovar. Que prazer te receber aqui hoje. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial dividindo essa mesa comigo. Você vai aprender sobre a trajetória de um grande profissional aqui da cidade de Petrolina. E você vai entender um pouquinho também sobre como é que foi essa união do conhecimento técnico com o empreendedorismo, posicionamento dentro do digital e a educação que está transformando com certeza a vida dele e tudo que ele faz aqui. O meu amigo Israel Melo. Ele atua na área de harmonização orofacial e ao longo da jornada levou essa experiência para além do entendimento e do conhecimento. Ele começou também a desenvolver mentorias, treinamento e hoje atua em todo o Brasil com mais de 5.000 alunos formados. E é com ele que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo Israel Melo. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Poder partilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e bater papo, né? Conversar e falar sobre as mentes inquietas dos Israéis, né? É isso aí. Quando tem um encontro de um Israel já é papo, imagina dois, viu? Sim. Agora, eu já vou começar com isso. Amigo, como é que foi a formação do teu nome? De onde veio? Pai, mãe? O que é que pensaram? Como foi isso? Então, são três filhos, né? E três Aham. nomes bem diferentes. O meu é Israel, o nome da minha irmã é Tárita, Tarita. e o nome do meu irmão é Isaac, né? Isaac. Isaac Israel, nomes bíblicos, né? Bíblicos, é. Tudo. E Tárita é uma ilha do Havaí, né? Meus pais sempre gostaram de coisas bem diferentes assim. Apesar de serem católicos e tudo, mas gostaram de inovar. Vamos Legal. Inovar que tem tudo a ver com a gente, né? dizer. O meu amigo, olha só. E percebi aqui, Tarita, ilha no Havaí. Ilha do Havaí. Israel é um país no Oriente País, Médio. exato. Será que por causa disso que você também ama viajar? Caramba, eu acho que tá aí, viu? Tá aí o X da questão, viu? Amigo, Israel, por que viajar em busca do conhecimento? Isso é uma coisa que me move e eu percebo que te move demais. Inclusive, tem inscrições abertas para uma formação. Você vai levar alguém, uma pessoa com mais um acompanhante, para a Coreia do Sul, para um dos cursos mais famosos do mundo na área de harmonização orofacial, né? Conta um pouquinho sobre o que te instiga, o porquê viajar. Tá, vê só. É, Primeiro, viajar para mim, ele acaba sendo um trabalho. É um Isso. trabalho e um lazer. Porque eu rodo hoje o Brasil, ministrando, palestrando cursos, dando mentorias, né, por várias cidades no Brasil. E já cheguei a ser palestrante, tanto na Tailândia, em um congresso internacional representando o Brasil. Eu acompanhei um partezinho no Instagram. Exatamente. E também já fiz uma participação em Portugal e nos Estados Unidos, Muito né? bom. Uma mentoria nos Estados Unidos e um curso, um livre, uma imersão em Portugal. Então, viajar, primeiro trabalho, né? E a gente aproveita para duas coisas: comer bem, É. conhecer culturas novas, né? Conhecer a tradição de cada local, né? E ver os nossos semelhantes, o que é que tem de diferente lá fora, né? Que a gente possa estar melhorando sempre. Eu tenho uma dádiva na minha vida, alguma coisa na minha vida que eu sempre gosto de surpreender as pessoas, né? Eu acho que essa coisa do encantamento, essa questão de você levar um diferencial fora do básico, fora do normal, fora do trivial, é algo surreal, né? Você realmente surpreender as pessoas, você tornar algo único, isso aí para mim sempre foi essencial, né? Então, os meus cursos, o meu atendimento, ele foge do padrão, ele foge do normal, né? Dá para perceber isso aí. Se você seguir lá meu Instagram, olhar os nossos cursos, você vai ver coisas que eu aprendi lá na Coreia, que eu aprendi na Tailândia, que eu aprendi em Portugal, que eu aprendi na Suíça. E não desmerecendo, não dizendo que o Brasil não tem coisa boa. Nós temos os melhores profissionais, temos as melhores equipes, as melhores empresas. Só que tem muita coisa de cultura, né, no Brasil ainda, que a gente ainda precisa quebrar alguns tabus e que lá fora, Europa, Estados Unidos, Ásia, a gente consegue realmente trazer com uma qualidade muito grande. Muito bom. Hoje dá para perceber que quando a gente entra no teu Instagram, pessoal, ou no Instituto Israel Israel Melo. Melo, até mesmo as formações que vocês têm, se vocês puderem até entrar e acompanhar, dá para perceber os mínimos detalhes, né? Como o Exatamente. oferecimento de champanhe, de vinho Vinho, durante sushi. o treinamento, sushi, as pizzas já partidinhas num Exatamente. prato específico. Isso aí realmente mostra que você conseguiu transbordar quem Israel é, no sentido de cuidar dos detalhes da face das pessoas, transmitindo esse bem-estar para a pessoa, e isso acabou se transferindo
para os teus negócios. Exatamente. Dá para notar isso muito fortemente. Né? Eu digo que a experiência, né? A experiência, ela conta muito. Exato. Né? Muitas vezes você vai num profissional para realizar uma toxina botulínica, um preenchimento com ácido hialurônico, mas você vai em outro profissional que vai fazer a mesma coisa, mas ele vai fazer com uma experiência. É uma entrada, é uma recepção, é a forma como ele vai lhe abordar, é a forma como você será recepcionado. Né? Então tudo isso conta. E eu sempre me vi, né, há 20 anos atrás, na odontologia, quando tudo começou, foi uma das primeiras clínicas que realmente despontou na área de marketing, na área de propaganda. Era a Central do Dente lá em Juazeiro, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu e um sócio, Augusto. A gente tinha 3 placas de outdoor, onde ninguém pensava em marketing, ninguém pensava em propaganda, e a gente já despontava nessa parte, porque eu achava que propagar a minha imagem, propagar a imagem da clínica, trazer uma experiência para o profissional, né? Sempre com tecnologias novas, sempre com uma abordagem científica diferenciada, isso fazia todo o diferencial no meu atendimento. E foi assim a vida toda. Muitas vezes eu poderia ter juntado muito mais dinheiro fazendo outras coisas, atendendo, guardando aquele dinheiro, mas eu preferia reinvestir aquilo no meu paciente. Na qualidade do atendimento, na qualidade do meu funcionário, na qualidade de vida do meu funcionário, que muitas vezes a gente só olha para a empresa, só olha para os números e não enxerga que aquilo ali, por trás daquilo ali, existe uma equipe que está fazendo aquilo acontecer. Muito bom. Eu gostei muito dessa perspectiva de você é um profissional que une a ciência com a experiência. E essa experiência, não só a experiência adquirida com a prática, que eu sei que como um excelente profissional você tem, mas é a experiência gerada em quem está consumindo o teu serviço. Exatamente. Então, isso é uma coisa tão legal. E cá para nós, eu, como também sendo um Israel, não sei se por coincidência ou não, eu olho para a ciência com muito carinho, né? E quando eu olho para esse aspecto de estruturar esse conhecimento, né, junto com a experiência, e aí desenvolver e encantar todos os clientes e parceiros que estão com a gente. Agora, conta para mim, por favor, meu amigo, qual foi a tua melhor experiência internacional? Voltado não apenas à questão pessoal, mas eu estou falando do negócio. Qual foi a melhor experiência, aquela que trouxe uma maior aceleração para a tua carreira? E aí, não sei se foi há muito tempo ou há pouco tempo, mas é que gerou o maior retorno financeiro possível. E por que isso? Sim. Tiveram 2 experiências muito bacanas na minha vida internacionais. Né? Eu sou speaker, né? Sou líder de uma equipe aqui no Brasil, de uma empresa chamada Cristália. E essa empresa, ela desde 2018, ela investe no profissional da área da harmonização. E ela escolhe alguns profissionais para estarem fora do país, tomando treinamento e trazendo ao Brasil, que é de mais moderno, e passando aos demais. Né? E a minha primeira experiência surreal na minha vida realmente foi a ida à Coreia. A Coreia do Sul era um grande sonho desde sempre na minha vida, quando comecei a harmonização orofacial, porque lá é o epicentro, é onde tudo começou da estética relacionado a fios de PDO, a toxina botulínica, a preenchedores faciais, ao skincare coreano, que é aquelas peles maravilhosas. Então eu tinha muita vontade, muita sede de chegar lá e saber como aquilo tudo acontecia. E a Cristália levou alguns profissionais, 10 profissionais do Brasil, e eu estava entre esses 10 profissionais. Eu sempre costumo dizer, aquele menino de Juazeiro, né, que corria nessas ruas aqui de Juazeiro, e cheguei lá até a Coreia para poder realmente vivenciar aquilo. E fiquei encantado. Depois fui outras vezes, mas nada como a primeira vez. E o grande impacto e o grande diferencial na minha carreira, você falou, isso aí teve diferencial na sua carreira? Teve diferencial pessoal. Eu queria muito isso, né? Eu queria muito viver isso. Mas o grande diferencial foi participar como palestrante do BTXA na Tailândia. Esse foi ano passado, isso foi surreal. Foram selecionados 6 profissionais do Brasil, 3 médicos, um dentista, 3 médicos, um dentista e 2 biomédicos, isso mesmo. E eu estava entre esses profissionais para falar sobre toxina botulínica e suas intercorrências no mundo. Então foi um ato marcante na minha vida. Eu palestrei para quase 500 pessoas,
árabes, russos, chineses, gente do mundo inteiro ouvindo o que eu tinha para falar sobre a toxina botulínica, fora do meu país, fazendo sucesso, sendo realmente reconhecido. Isso para mim não foi uma marca, né? Foi realmente algo que quando eu cheguei no Brasil, realmente as empresas começaram a me enxergar com outros olhos, as pessoas começaram a me enxergar com outros olhos, porque muitas vezes só o santo de casa ele não faz milagre, ele precisa ir lá fora, fazer o nome para poder voltar, né? Então isso foi algo que realmente marcou a trajetória da empresa Israel Melo, do CNPJ. Pensando no CPF, foi lá atrás, na Coreia, pensando fora do Brasil. Muito bom. E quando a gente fala dessa viagem para a Coreia do Sul, tem uma coisa que vem muito fortemente para mim, irmão. Quando a gente identifica que todos os limites da gente estão na mente e a gente tem a oportunidade de fazer o que a nossa mente jamais ousou imaginar, a gente até sonhou, mas a gente não sabia que seria daquela forma. Parece que quando você faz pela primeira vez, realmente é como se tivesse algumas coisas prendendo você e você se solta dizendo assim, poxa, agora é possível conquistar o que eu quiser. Eu acho que essa experiência, ela teve muito disso, né? Isso. Eu vivi muito isso. Eu tinha um desejo, Israel, um desejo, irmão, de sair do Brasil para fazer um treinamento, né? E eu passei, desde quando eu casei faz 15 anos atrás com aquela moça tão bonita que tá ali, que ela não nem fez a harmonização orofacial ainda, já é tão bonita. Já tá pronta, né? Já tá pronta, sem fazer. Mas quando eu sempre tive esse desejo de sair, irmão, e orando, buscando de Deus direcionamento. Por muitas vezes juntei algum dinheiro, algum amigo precisou, a gente abriu mão daquilo, adiei, fiz o mestrado. Não, no mestrado veio a pandemia. Não, foi no mestrado, não. Foi no início do doutorado, veio a pandemia, não consegui, tive que adiar. Quando eu fui para a China, que eu fiz aquela formação, eu tinha feito um voto, Israel. Eu dizia assim a Eline, eu vou raspar o cabelo quando eu sair do Brasil para fazer minha primeira formação, não foi? E aí, quando terminou o curso, ela não conseguiu chegar a tempo. Quando chegou, já estava sem cabelo. Ali no terraço, enxergar. E foi uma coisa, legal. realmente, aquela primeira vez, você destrava a mente, eu posso Desbloqueia, conquistar, né? Aí- tudo que eu quiser. Né? É E quando eu olho para legal. você com menos de 45 anos, como você tem, menos de 45 anos, e eu olho para mim com 34, e eu olho para você, eu fico me enxergando com 45, com 44 anos. 45 anos. Dizendo assim, eu sei que eu vou conquistar grandes coisas. Eu ainda vou palestrar fora do Brasil como você palestra nos dias de hoje. Então, cara, tá sendo uma inspiração E conversar acreditar. contigo já daqui até agora, tá? Mestre, outra coisa. Existe o Israel de 2026. Ele tá aqui na minha frente. Bonitão assim, bem elegante, certo? Existe o Israel 2010. Israel dos anos 2000, 1900 e bolinha. 81, 82. Certo? Eu não sei se Israel de 1990, 2000, consegui enxergar o Israel de hoje. Eu quero saber assim, como é que foi? O que é que tinha na mente desse Israel dos anos 990, dos anos 2000, e como é que você, ao enxergar o Israel hoje, pode conversar um Israel com o outro? Como é que foi esse teu início, irmão? Então, não foi fácil, né? Não foi nada fácil. Vim de uma família classe média, uma família organizada, mas não era nenhuma família rica. E desde sempre precisei trabalhar, precisei me virar. Né? Fazia escola, morava em Salvador, tinha escola, mas precisava me virar, né, da banca, precisava ensinar a amigos alguma coisa para poder ganhar o dinheiro, para poder sair no final de semana. Quando entrei na minha primeira faculdade, pasmem, não foi odontologia, foi marketing. Marketing. Porque o meu grande objetivo era sempre olhar alguma coisa para fazer aquilo prospectar, para fazer aquilo crescer. Muito bom. Era escrevendo, olhava e dizia, meu pai, isso aqui eu acho que dá certo se a gente fizesse assim. E a gente não tinha empresa. Meu pai é um engenheiro de Minas, a gente não tinha empresa, mas eu via que, às vezes, o funcionário, o CLT, muitas vezes ele estava limitado a muita coisa. E eu naquela época já falava, meu pai, se a gente abrir uma empresa disso, se a gente abrir uma empresa disso, eu fazia projetos, mini projetos e mostrava para ele com 14, 16 anos de idade. E aí, entrei na faculdade de marketing, cursei ainda marketing e administração por 2 anos e depois vi que realmente
o meu desejo era odontologia. Perfeito. E aí tranquei a faculdade, fui fazer odontologia, só que meu pai falou, ó, para você fazer odontologia, você vai ter que bancar alguma coisa, né? E aí a gente foi trabalhar no call center, na antiga Telemar, antiga Oi, Eu tô ligado. né? E aí fui trabalhar com call center para bancar uma parte do meu dia a dia, da minha faculdade, e ao mesmo tempo fazia um outro turno, a faculdade de odontologia. E sempre isso. E aí dentro da faculdade fui presidente de centro acadêmico, presidente de grêmio, onde juntava a turma para poder ir para os congressos, acabava montando algumas festas para tirar uma grana também, para poder ajudar no final de semana, para conhecer a namorada, para poder ir para uma pizza. Massa. Então, sempre fui aquele cara que safo. Sempre É. procurei me virar Desenrolado. desenrolado para me virar da melhor forma. Nunca fui o aluno nota 10, Perfeito. nunca fui um aluno nota 10 e também nunca fui um aluno nota 5, 4. Aham. Era um aluno mediano. Fazia o que tem que ser feito. Fazia o básico que tinha que ser feito, bem feito, e sempre pensando o seguinte: o que eu quero não é hoje. O que eu quero vai vir amanhã. Ô, Jael, como é que foi a tua relação com as viagens dentro desses anos 1980, 2000? Assim, viajava com teu pai, tinha viagem de férias, como é que era isso? As viagens eram sempre em família, né? Meu pai, minha mãe e os 3 irmãos em carro, entrava no carro e rodava Brasil. A gente sempre gostou muito de viajar. Só que eu sempre fui muito preguiçoso com carro. Sempre fui muito, vamos de carro novamente. Sempre tive essa rejeição. E perdi muitas vezes algumas viagens com eles interessantes por questão de deslocamento. E hoje eu me vejo rodando o Brasil, rodando o mundo, passando às vezes 36 horas quando eu fui para a Coreia dentro de um avião. E aí hoje em dia eu digo, como é que eu me enxergava naquela época fazendo isso? Mesmo estando dentro do avião, às vezes é mais confortável você estar até em um carro. Certeza. Né? Você para, vai lanchar e tudo. Mas eu sempre tive, a gente sempre viajou bastante. Tá, muito bom. Eu tomei nota de umas coisas aqui, já falo contigo. Olha só, anos 2010. Tá lá Israel, recém-formado, ou quase recém-formado. Formei em 2006. 2006, então já recém-formado, comprando 2 ml da toxina botulínica. Exatamente. Já pelo menos aí uns 15 anos atrás. Isso. Sem ter condições de comprar tanto assim. Exatamente. O mesmo cara que agora em 2026 fez uma compra para o semestre extraordinária, né? De quase 5 litros. Exatamente. Agora, 5 mil ml, 5 né? mil ml. A gente começou comprando, eu brinco, né? Só te interromper. Fica à vontade, não interrompa. A gente começou comprando 2 seringas do ácido hialurônico, que é o que aplica para fazer um lábio. Tá. E eu comprava esperando o paciente pagar para poder comprar o próximo para o próximo paciente. Porque o paciente não paga antes de fazer. Ele faz, depois ele paga, né? Não é igual ao McDonald's, que você come, depois você paga, depois você come. Não é assim, a saúde, né? É o contrário. Primeiro você faz o procedimento, depois você vai receber. E jurando e rezando para que não precisasse de mais ml naquele rosto, porque eu não tinha para colocar, né? E depois de 15 anos, como você falou aí, de 2 ml a gente passou a 5 mil ml em um semestre. Então a nossa meta esse ano, ela vai chegar a 8 mil ml de ácido hialurônico. E esse é o reconhecimento das empresas com a gente hoje, né? É por isso que as empresas apostam. Lógico, a empresa ela quer saber quem dá retorno, quem vai dar lucro, né? Nós fomos considerados por 6 anos seguidos a empresa que mais compra no Brasil produtos voltados à harmonização orofacial. Muito bom, Então, é muito interessante isso, quando a gente vende ao aluno essa ideia de que você vem para o meu curso porque você vai praticar bastante, porque você vai realmente colocar a mão na massa. A gente tem valores dentro do nosso instituto de reparação social em algumas coisas. Quem já se imaginou classe baixa ou classe média baixa realizar uma botox, uma toxina botulínica, um ácido hialurônico há 10 anos atrás? Ninguém imaginava isso. Né? Nem minha mãe, nem minha avó, que era uma pessoa muito vaidosa, não conseguia, porque era algo muito caro. Né? E por uma reparação social nossa, nos nossos cursos, a gente coloca esse valor a preço de custo para que realmente a gente atraia o aluno, que tem a quantidade de paciente, e o paciente ele saia ganhando com um custo-benefício que vale a pena realmente. Legal. Eu costumo pensar, irmão, que quando a vida vai passando, a gente vai pegando elementos que fizeram muito sentido para o nosso passado e a gente acaba reproduzindo isso no nosso futuro. E aí tem algumas coisas interessantes que você diz assim, Israel, na escola eu ensinava.
eu me preocupei sempre com a imagem. Então, Exato. eu me preocupei em fazer o curso de marketing, né? Me preocupava, tinha uma mente empreendedora quando eu conversava com meu pai para ele sair do CLT. O meu pai era um cara estudioso que pode ter forçado a ser estudioso. A minha família, tinha pessoas da minha família que tinham determinada vaidade, queria se tornar mais bonita. Isso gerou influência para ti também. Fazia Exatamente. muitas viagens, o Brasil todo, né? Ou seja, isso tudo vai unindo e transformando quem o Israel é agora, Exatamente. tá? Agora, ô Israel, quando você olha lá para frente, quem vai ser esse Israel daqui a 10 anos? E com isso eu finalizo esse ponto mais pessoal, É. introspectivo. Quem vai ser o Israel daqui a 10 anos? Qual é esse grande alvo que você tem para esses próximos 10 anos? Então, a primeira coisa é o que eu nunca deixei é a essência, perder a minha essência, né? Perder a minha simplicidade, perder a minha humildade. Né? Hoje em dia, chego nos congressos, chego nos grandes eventos, é, tiro foto, falo com todo mundo da mesma forma como eu comecei lá atrás. Isso não mudou em nada. O meu WhatsApp quem responde sou eu, o meu Instagram quem responde sou eu. Não tem uma inteligência artificial, não tem uma empresa que cuida da minha vida. Lógico que a gente tem empresas de marketing Isso, por trás do instituto, por trás claro. do CNPJ, mas o meu CPF ele sempre ficou blindado pela minha pessoa até hoje. E o que eu imagino daqui a 10 anos, como você falou, é um Israel um pouco mais cansado do que hoje, né? Porque eu estarei com 55 anos, provavelmente aposentado na questão só realmente de tirar um pouco o pé do acelerador, mas trabalhando ainda bastante, transmitindo tudo o que eu aprendi, porque eu acho que o conhecimento ele só é válido quando a gente compartilha, quando a gente passa isso à frente, quando a gente realmente faz o diferencial na vida de alguém. Né? Se eu consigo fazer o diferencial na sua vida, no nosso bate-papo aqui hoje, para mim isso já valeu muito a pena. Né? Não tenho nenhuma. Ah, qual é a sua ambição? Qual é o seu desejo de carro? Não tenho isso. Não tenho isso. Zero. Tenho o quê? De viajar, de conhecer o mundo, de formar o meu filho da mesma forma como meu pai me formou, né? De deixar uma educação para ele, como eu tive também uma educação. E é isso. É coisas simples, nada extraordinário. E levar também a quem esteve comigo a todo esse tempo, né, a um outro nível, a um outro patamar que possa realmente prosperar comigo. Muito bom. Esse é o Israel Melo, pessoa física. Não Exatamente. é? É claro que não tem como a gente, eu penso assim, sabe, Israel? Não tem como a gente desassociar pessoa física de quem o Israel é pessoa física, quem o Israel é pessoa jurídica, porque a essência é a mesma. E perceba que esses teus valores acabam se entranhando nos valores do Instituto Israel Melo, que a gente Exatamente. percebe através dos detalhes quando enxerga esse WhatsApp. Mas olha só, você primeiro percebeu como um profissional na área de odontologia que podia fazer algo a mais. Isso. E aí você buscou a harmonização orofacial como uma especialização. Quando você vai para a harmonização orofacial, você se torna um profissional especialista. Exato. Com isso estruturado, você começa a demonstrar que tinha tanta capacidade de conhecimento que você começa a desejar compartilhar o teu conhecimento com outras pessoas. Exatamente. E aí vai para uma segunda evolução. A primeira evolução foi o Israel profissional dentista, ele se especializa na área de harmonização orofacial. Primeira grande evolução. Segunda grande evolução. Israel se estabiliza nessa área e dentro dele existe uma inquietação para fazer com que outras pessoas se desenvolvam também. Aí se transforma agora no Israel que passa a ser professor. Exato. O Israel professor começa a ganhar notoriedade e com esse crescimento ele começa a entender: eu preciso me posicionar como uma autoridade dentro do mundo digital, Exatamente. porque isso vai retroalimentar toda essa cadeia, Exatamente. essa plataforma. Com essa retroalimentação, você você continua sendo professor, mas você ganha uma nova percepção, uma percepção de mentor, que pode falar sobre tudo que você construiu. Perceba aí que existe uma carreira de desenvolvimento, degraus que você está subindo, tá? Eu quero que você conte um pouquinho de qual é a tua percepção sobre esse giro que Israel está fazendo. O porquê é que você escolheu, depois de ser
um excelente profissional especializado, buscou ensinar. E de ensinar, como é que foi esse giro para o digital? E no giro digital, como é que foi essa parada de mentoria das viagens? Explica um pouco a mente por trás dessa lógica tão harmoniosa que tu estás construindo. Não sei se foi algo, digamos assim, premeditado. Pode ser que seja algo que naturalmente está sendo exposto por causa do passado, que você já repetiu isso de alguma forma no passado. Agora, como é que você materializa, sabe? Entendi. Esse desenvolvimento. Qual é a mente por trás disso? Entendi. Lá no passado, quando eu falei lá do marketing, quando eu falei lá da vontade de mostrar minha imagem, de saber que eu precisava ser reconhecido, que eu precisava prospectar, que para eu ser reconhecido eu precisava entrar no digital, eu precisava estudar, eu precisava viajar, eu precisava conhecer outro mundo, outras culturas. Quando eu penso nisso que aconteceu lá no passado, eu trago hoje para a realidade e vejo que tudo fez sentido. Tudo fez sentido por quê? Porque para você ser hoje visto, para você ser lembrado, não basta você ser um bom profissional. Infelizmente, a gente hoje tem vários profissionais muito melhores que eu. Vários profissionais muito melhores, Com possivelmente que você, certeza, com certeza. no mercado e que às vezes não tem a chance. Às vezes não tem o brilho, às vezes não tem o carisma, não tem o cara. Sabe, não tem o quê? Aquele O tempero. posicionamento, a exposição, né? Exatamente. E aí o que é que acontece? Esse profissional, ele é bom professor, mas ele não é bom de papo, ele não é bom de carisma, ele não é bom de prática clínica, ele só é um cara muito inteligente. E nem só isso faz uma empresa, faz uma carreira, né? Então, eu procurei, primeiramente, solidificar a empresa, né? Construir a empresa. Depois de construir a empresa, que é o nosso instituto lá em Recife, eu procurei me cercar de pessoas competentes que pudessem abraçar a minha ideia. Depois de abraçar pessoas com a minha ideia, eu digo, agora é hora da gente prospectar o que está aqui dentro. Perfeito. Todos os meus planos, eles precisam ser vistos pelas pessoas. Se é um curso diferencial, se é uma experiência que o aluno tem, se é eu entrando na sala como uma mochila do McDonald's para poder entregar o iFood para o público. A gente tem que botar em prática tudo isso que eu estou pensando. E onde é que a gente vai colocar em prática isso? É com uma agência de marketing, é com pessoas especializadas. Eu sempre amei a marketing, sempre amei a propaganda, mas eu confio em uma equipe que realmente entenda isso. E aí a minha equipe colocou tudo isso no ar. Prospectando em redes sociais, em tráfego pago, em todas as áreas, inclusive numa coisa que eu acredito muito, que é no offline, na questão do outdoor. A gente tem 3 placas de outdoor em Sempre passo por Recife, ele, né? outdoor aqui, É. e às vezes é engraçado que a gente tá em um restaurante e o garçom chega e ele para e fica me olhando e Já aí divide algum já li lugar. vídeo em algum lugar, mas não sabe meu nome, não sabe quem eu sou, não sabe nada. Mas a imagem ficou fixa daquele outdoor. Aquele outdoor da ponte ali, ele tem 16 anos que ele tá ali na ponte. 16 anos com a minha foto, com a minha imagem, prospectando aquilo ali. Então, tudo isso cresceu e juntamente quando cresceu, aí vem o quê? A parte do carisma. A minha equipe, ela precisava não ser somente uma equipe de vendas, ela não precisava ser somente uma secretária que recebia o aluno. Ela precisava ter um diferencial. E aí a gente teve esse treinamento para que a equipe realmente trouxesse o aluno para formar, que a gente chama hoje lá de família IM, a família Instituto Israel Melo, onde o aluno ele chega e ele se torna, que a gente brinca, a caverna do dragão. Ele entra e não sai mais. Ele não tem saída, ele não tem como ir embora, porque o encantamento que ele recebe ali, a forma como ele recebe ali, quando ele vai em outro local, em outro curso, em outro consultório, ele fala, poxa, tem algo diferente, que eu não fui tratado assim. Lá no Israel é assim, eu recebo esse pijama cirúrgico, eu recebo isso, eu sou tratado assim, o Israel me chama pelo meu nome, não é doutor, oi doutor, bom dia, não, oi Maria, oi doutora Maria, ou às vezes até oi Maria, oi João, porque se torna mais íntimo. E isso fez o diferencial para que a gente conseguisse, hoje em dia, ter uma gama de pacientes aí, com mais de 45 mil pacientes atendidos, com mais de 5 mil alunos formados, e já ter ministrado mais de 1.200 cursos relacionados à mentoria, relacionado
a imersão, a palestras pelo Brasil e pelo mundo. Entendo. Ô Israel, e no início de tudo, você sentiu dificuldade para fazer alguns cursos? Como é que foi isso? Isso foi barra pesada ou foi sempre muito fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil por dois motivos. Eu sempre fui um cara muito tímido. Por incrível que pareça, hoje eu chego na rede social, eu gravo meu vídeo, eu faço meu history, faço o que tem que ser feito, né? Que não, a gente não pode reclamar, tem que ir, tem que fazer. Mas sempre fui um cara muito tímido, sempre fui um cara que precisava de um empurrão. Olha, você precisa fazer isso, você precisa disso, para poder mostrar o meu rosto, para soltar minhas ideias. Eu tinha ideia, mas eu passava a minha ideia para alguém executar. Eu não era aquele que chegava e colocava a cara em frente à câmera. E sempre tive dificuldade com isso. E isso acabou atrapalhando muito o início da minha carreira, principalmente como professor. Porque eu contratava professores para trabalharem comigo e os professores levavam as minhas ideias para a sala de aula. Entendeu? Perfeitamente. E aí, teve uma hora que eu falei, eu preciso destravar isso. Eu preciso entrar realmente no mundo do professor, eu preciso entrar na cabeça do aluno, porque a ideia é minha, o centro, nesse momento aqui, sou eu. Então, por que é que eu não vou destravar isso? E aí tive que destravar, tive que realmente entrar nesse mundo. Compreendo perfeitamente. Israel, como empresário, qual foi a tua maior dificuldade ao longo desse período aí de, pelo menos, você está empreendendo há pelo menos uns 20 anos, não está já? Fora o nosso sócio, né, o governo, fora esse aí sócio, que ano que vem vai ficar ainda mais pior, né? Então, você que tá está assistindo o podcast complicado. aí, fica atento. O governo é o grande sócio de todos os negócios do Brasil. Fora o nosso sócio, o governo, a minha grande dificuldade durante toda essa carreira, toda essa trajetória, e que eu não digo nem que é uma dificuldade, mas é uma dificuldade de todo profissional, toda empresa. Não é você alcançar um novo nível, é você manter o que você tem. Isso. Porque quando hoje você está acelerando a 80, você quer chegar a 100, mas se você for para 60, se você for para 40, você vai cair. Isso. E quando você cai, às vezes você não consegue ter mais pique, ter mais ânimo para subir. Exato. Então, hoje a gente mantém, sobe, que é o mais aconselhável, né? Pelas empresas, pelos líderes, pelos grandes mentores. Isso. Eles aconselham você sempre pensar na sua empresa daqui a um ano 25% melhor, 15% melhor, mas mantendo aquilo que você vem fazendo e que vem acertando. Isso, exatamente. Agora, qual foi a tua maior alegria como empreendedor até hoje? Esses últimos 20 anos? Cara, se for pensar em realização CNPJ, mais uma vez, como Instituto Israel Melo, foi a compra desses 5.000 ml. O gostinho dos 5.000 ml nesse ano, porque era um desafio meu. Eu já cheguei a 3.000, já cheguei a 3.500, não conseguia passar disso. E quando a gente conseguiu isso nesse ano, de 5.000 no primeiro semestre, e podendo chegar a 8.000, isso foi uma realização pessoal. A minha equipe brinca, minha coordenadora Simone deve estar me assistindo aí também, ela brinca o seguinte: Israel, você é um cara que eu não comemoro as vitórias. Porque amanhã já tem outra. Amanhã já tem uma outra jornada, amanhã já tem uma outra conquista. Eu termino uma turma hoje de uma residência de 6 meses, aquela luta, aquela batalha, dou tchau, comemoro aquele momento, mas amanhã é como se não tivesse acontecido mais nada, porque na outra semana já tem outra turma. Eu já tenho que começar tudo novamente. Então, eu não consigo comemorar aquilo que eu conquistei, porque amanhã eu vou comemorar o que eu estou vivendo hoje. Perfeitamente. Ô, Jael, quando você está aqui conversando sobre todas essas coisas, eu sei que tem pessoas que hoje dependem de ti, são colaboradores ou são parentes, familiares, né? Qual é a tua principal intenção? Quando você pensa em crescer e se desenvolver, como é que é essa relação entre esse crescimento e o crescimento dessas pessoas que dependem de alguma forma de ti? Esse crescimento exponencial, ele precisa ser amplo. Eu sempre tive essa ideia. O meu funcionário, ele anda lá num Fiat Uno. Ele quer andar numa BMW também. Isso. Ele não quer andar a vida toda de ônibus, ele não quer pegar Uber a vida toda, ele quer ter o Honda Civic, ele quer ter o Corolla, ele quer crescer como eu também quis. Isso. Eu sempre falo com o meu funcionário
qual é o seu objetivo daqui a um ano? O que é que você almeja daqui a um ano? Pra gente poder sonhar junto. Isso. Porque se eu cresço, você cresce. Pois não. Se eu tô crescendo, você tá crescendo. A partir do momento que eu estagnar, você vai estagnar também. Então, nosso crescimento precisa ser junto. Nosso crescimento precisa ser de parceria, né? Com bonificações, com viagens, né? Com formas que esse profissional ele possa sair do Fiat Uno dele e no próximo ano ele comprar o Corolla. Poxa, eu não comprei minha BMW, eu não comprei minha Land Rover. Ele quer também. Isso. Quando o meu funcionário mais básico lá do instituto, a ASG, o que for, ele olha para mim, ele não tem aquele ciúmes, ele não tem aquela inveja do que eu sou, porque ele sabe que eu cresço, ele cresce, Isso. eu caio, ele cai. Perfeito. Então, a vida dele é baseada no que eu vou crescer. Perfeito. Então, a ideia dele é empurrar para que eu cresça. Então, é por isso que ele chega para meu aluno, vamos fazer o próximo curso, vamos trabalhar, vamos fazer assim, não tem hora para parar. A gente tem live hoje até 10, vamos dormir aqui no curso. Eu montei uma suíte dentro do nosso instituto, quarto, sala, banheiro, para o funcionário dormir lá dias que ele não consegue ir até a sua casa, porque às vezes a gente fica fazendo live, fica fazendo curso até altas horas, e o funcionário não reclama disso, porque ele sabe que o meu crescimento é o crescimento dele, vai crescer mais dinheiro dele. Então é uma cadeia, né? Uma cadeia que a gente cresce junto. Tá. Essa modulação de pensamento sobre gestão, ela veio de uma experiência adquirida ou de algumas formações? Como foi isso? Falando de gestão especificamente. Da minha cabeça. Da sua cabeça. É da minha cabeça mesmo. Para ser sincero, eu nunca tomei um curso, nunca fiz um curso de gestão. Eu nunca fiz um curso voltado a marketing, a gestão, a empreendedorismo, a negócio. Eu sempre fui um cara que sempre amei marketing, sempre amei prospectar, né, prospecção da minha empresa, da minha vida, a vida dos outros. Eu tô conversando com você que se a gente acabar de conversar, se eu souber coisas que eu posso potencializar no seu dia a dia, Perfeito. eu vou sair daqui e vou dizer, poxa, bicho, ó, eu tive lá no Israel, o cara tem uma empresa que ele faz isso. Israel, vem cá, eu vou te apresentar aqui, vou te mandar 3 contatos, fala com esses caras, porque eu já entrei em contato e já falei sobre você. Para mim o interessante é que você cresça, porque você crescendo, eu me sinto realizado. Isso. E é assim que eu penso no meu funcionário. Isso. E não só no meu funcionário, o CLT, mas o meu funcionário, o professor. O professor que chega lá no meu instituto, ele não é um CLT. Ele chega, ele faz o seu curso, ele ganha o seu dinheiro pelo curso e ele vai embora. Mas a minha ideia é que esse professor ele cresça. Eu indico ele para um outro curso, eu indico ele para um congresso, eu levo ele comigo para fora do Brasil para que ele possa crescer também. O último AMWC que a gente foi, que é um congresso em Mônaco, a gente levou 5 professores do nosso instituto para Mônaco, para que ele possa vivenciar aquilo tudo e trazer para o Brasil essa ideia. Quando a mente desse cara volta, ela já volta com um nível de gratidão muito elevado, se torna um profissional muito maior e que vai trabalhar para gerar um resultado em conjunto contigo, que vai viabilizar o crescimento dele e o crescimento novamente da clínica. Tem uma crença aqui, a gente tem um porquê aqui dentro do negócio, a gente acredita que a educação corporativa ela libera o máximo potencial das pessoas que estão com a gente. E essa liberação de potencial das pessoas volta como liberação do potencial da própria empresa. Então é por isso que quando eu falei contigo no início que a gente, quando vai executar um trabalho de melhoria, a gente envia os especialistas para executarem, essa execução é professoral. Ou seja, não é apenas executar o trabalho, é sentar com o líder daquele departamento para montar com ele a estrutura do projeto e entregar no hands-on, mostrando, orientando, ensinando, até ele aprender, tentar fazer sozinho e a partir dali a gente vai se distanciando e aquele conhecimento ficou. Porque a gente liberou o potencial desse cara. Exatamente. O Israel, um ponto muito importante aqui. Eu quero que tu deixe um recado, por favor, para você em 2010. Sendo que esse recado é um recado que você também vai estar deixando para as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast, que são o Israel de 2010. Aquele que se formou, tem um plano e um sonho, está querendo ter uma carreira mais estável e sólida, quer construir um patrimônio, deseja fazer família, mas sabe que as dificuldades do momento, até mesmo as pressões familiares ou pressões do próprio trabalho, estão impedindo essa pessoa
de acreditar que vai haver um futuro melhor. Então, eu acredito que o recado que você vai deixar para essa pessoa é o mesmo recado para o Israel de 2010. Eu, eu falo o seguinte, se eu lá atrás, em 2010, eu pudesse dar um recado hoje, né, eu falaria não desista, não desista. Porque vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque quando você vê aquela dificuldade, eu falo dificuldade, que você vai entender quando eu falar isso agora, em 2010, quando você toca nesse assunto, em 2010, 2009, 2008, que foi quando eu montei o meu primeiro consultório, eu tinha um consultório, que eu não sei se você conhece ali em Juazeiro, próximo ao Camelódromo, próximo ao Certo? restaurante popular. Sim, conheço lá. Era uma porta, o Ah, consultório, e eu tinha um sócio que formou comigo, o Augusto, e alugamos esse consultório. Assim que formamos, trabalhávamos na prefeitura um turno e o outro turno trabalhávamos nesse consultório, dividindo o consultório. O aluguel desse consultório era R$ 450, o aluguel do consultório. E dividíamos o consultório, ele atendia um período, atendia outro período, e outro turno trabalhava na prefeitura porque era o certo, era o fixo. Ganhava R$ 1.600, R$ 1.400, que era para pagar as contas do consultório, dividir, sobrava uma coisinha. sim. Morava com os pais ainda, estava recém-formado, sobrava alguma coisinha, e a gente ficou com esse consultório cerca de 6 meses. Depois de 6 meses, o dono desse consultório, ele chegou para mim e para Augusto. Um dia ele falou, e foi, eu acho que o anjo da minha vida. Eu sempre falo que, hoje em dia eu não tenho contato com ele, mas ele foi o anjo da minha vida. Ele chegou para mim e disse, Israel, Augusto, a Unimed, lá na Praça da Misericórdia, tá saindo daquele ponto. Ela tá entregando. Eram 2 andares, um negócio gigante, imenso. Imenso. Ela tá saindo e tá deixando coisas básicas. Armários, ar-condicionado, algumas coisas. E eu queria saber se vocês não têm interesse. Eu vejo que vocês são caras esforçados, estão chegando na cidade. E tipo assim, não tinha lógica aquilo. Não tinha lógica nenhuma. E aí eu falei o seguinte pra ele. Augusto, ele virou as costas e voltou a trabalhar. Augusto sempre foi um cara que foi parceiro comigo a vida toda, mas não era aquele cara que acreditava que o amanhã ia ser diferente. Aí eu falei para o Alfredo, Alfredo, eu posso ir ver o ponto com você? É uma história bem rápida, mas você vai entender o porquê. Sim. E aí o Alfredo falou, vamos sim. Entrou no meu carro, ele meio até que deu uma risadinha assim, mas entrei no carro com ele, uma S10 branca, nunca esqueço. Aí fomos à Praça da Misericórdia, ao lado ali onde é o Banco Santander hoje em dia. Sim, sim. Chegamos lá, ele abriu as portas, tudo escuro, não tinha mais nem energia, a Unimed já tinha saído dali, era o centro da Unimed na cidade, né? Quem conhece aqui sabe o que eu tô falando, a Praça da Misericórdia. E aí eu entrei, olhei para um lado, olhei para o outro, só vi aquele vão, não tinha mais nada, não tinha mais nada, um vão. E ele levou no primeiro andar outro vão, e eu parei, olhei, e aí eu falei, Alfredo, quanto que é o aluguel disso aqui? Ele falou 9.500. Eu pagava R$ 450. E eu respirei, eu falei, Alfredo, você me dá uma carência de quantos meses? Ele já tomou um susto. Ele falou, cara, te dou 3 meses de carência, que é o tempo que você vai montar as suas coisas, e depois você se vira. Falei, é meu ponto. E eu voltei lá pra. Eu disse, você me deixa, tava sem carro. Falei, você me deixa lá no consultório novamente, e lá dá a notícia a Augusto. Augusto, ó, a gente termina a sociedade agora, se você quiser ir, você vá. Eu não vou. Não tem lógica. Eu tô há 6 meses na cidade, montamos esse consultório agora, estamos começando a vida, você quer sair de R$ 450 para 9.500. Aí vai a história do 2ml para os 5.000. Né? Isso. E aí eu falei, Augusto, cara, gosto de você, somos sócios, mas eu tô indo. Eu tô indo. Eu não sei como. Eu tô indo. E aí voltei, aí comecei a arquitetar na minha cabeça. Vender carro. Falei, não preciso de carro. Aqui em Juazeiro, minha mãe me deixa no consultório, coisa e tal, não preciso de um carro. Na época, eu tinha um Celta que meu pai tinha me dado, na época de faculdade. Eu pensei em vender meu carro para montar aquele consultório, pelo menos fachada, recepção, e montar uma sala para atender e depois ia crescendo. Isso. E aí fui, fechei o negócio com o Alfredo, Augusto que não, passei uma semana já montando toda a estratégia. Depois de uma semana, Augusto me liga. Cara, você vai mesmo? Eu falei, vou, eu vou.
e queria muito que você fosse comigo. Ele falou, bicho, a gente começou junto, então vamos encarar essa loucura sua. E aí foi. A gente encarou, fui pra prefeitura e digo, nosso próximo passo é pedir demissão na prefeitura. E ele falou, como é, rapaz, você é louco, você não tem noção. É o nosso básico, é o nosso certo. Eu digo, a gente não vai só pedir demissão na prefeitura, a gente vai pedir demissão na prefeitura e a gente vai chamar quem trabalha na prefeitura para formar uma cooperativa dentro da nossa empresa. E eles vão ser sócios da empresa e a gente vai crescer junto. E aí Augusto disse, cara, que cara louco, não sei o quê. Cheguei lá na prefeitura, eu com 26 anos de idade, e tinha doutor lá, os dentistas de 60, uns de 50, uns de 40 e tantos, gente até que já faleceu. Eu falei, gente, no final do dia a gente pode montar uma reunião pra gente conversar? Pode. E aí eu falei a proposta pra eles. Minha proposta é essa. Você sai aqui da prefeitura, vai lá pro negócio, o negócio é seu, você vai ganhar assim, assim, assim. Você vai ter a rentabilidade assim. Eu mostrei um gráfico pra ele, como é que a gente poderia... Você atende aqui tanto no dia, se você atender um lá, você vai dobrar o seu faturamento. Aí comecei a mostrar, e de 10 profissionais que tinham lá, 7 foram com a gente. Fora os funcionários da própria instituição. Era o Centro de Especialidade Odontológica lá no Juazeiro 8, que foi onde eu comecei minha vida na odontologia. E aí eu trouxe essa galera lá pra Central do Dente. E aí foi. E aí hoje a Central do Dente, esse ano, ela comemora 19 anos. 19 anos. 19 anos de Você idade. ainda é sócio? Hoje mais não. Há 5 anos atrás, eu ainda era sócio da Central do Dente, mas há 5 anos atrás eu vi que, tipo assim, não era mais a minha identidade, a Central do Dente. Eu não atendia lá há mais de 10 anos, eu não tinha participação, era só o quê? Financeiro. Eu falei, não vale a pena. Aí Augusto comprou a minha parte na Central do Dente, as minhas ações, e ele segue brilhantemente, tocando a Clínica Linda, né? Lá foi onde começou também os meus cursos e tudo. E aí, tipo assim, quando eu olho para aquilo lá, montei uma clínica de radiologia, montei um centro médico, montei um plano de saúde dentro da Central do Dente. Cara, é muita coisa, E tipo assim, a gente às vezes, quando eu olho para esse Israel hoje, né, do 2 ml para os 5.000 ml, é tudo o que eu pensei, o que eu imaginei, né? Que, tipo assim, imagina se eu parasse naqueles R$ 450 naquele aluguel. Imagina se eu ficasse na prefeitura aquela época toda. E hoje, quando um profissional ela chega para mim e fala assim, vai no meu curso e fala assim, eu acabei de formar e eu tô na prefeitura. Eu falo, cara, a prefeitura é maravilhoso. Porque vai te dar mão, vai te dar vivência, vai te dar base, vai te humanizar, né? Vai te humanizar, porque você vai atender um cara carente, aquele cara que não pode pagar, vai te humanizar. Mas a prefeitura não vai te deixar crescer. Ela vai te limitar. Você vai chegar aqui, e parou. Você não consegue colocar o pescoço fora da piscina. Exatamente isso. E aí você vai se limitar. O que é que eu te digo? Vai na prefeitura, se solidifica, procura alguém para fazer uma parceria, monta essa parceria. Quando você tiver o mínimo de condição de soltar a prefeitura, não pense 2 vezes. Solta a prefeitura e vai no seu, porque é o seu que vai seguir. Perfeito. O seu é que você vai ganhar, o seu é que você vai crescer, que você vai prosperar. Seu filho não vai depender de prefeitura. Isso. Seu filho não vai depender da aposentadoria que você tem na prefeitura. Seu filho vai depender do que você prospectar daqui para frente, do que você puder dobrar, do que você puder triplicar. Né? E é assim que eu sempre pensei. Israel, realmente é um aprofundamento muito grande. Eu acredito que muito do recado do que você está passando para esse Israel de 15 anos atrás e para todo mundo que está ouvindo, que eu consegui obter daqui não desista. Não desista. Às vezes vai ser ilógico, mas se você tiver um plano, siga em frente nele e vá com coragem. Apesar de ter medo. Vá com coragem. Muito bom. O Israel, e mais um ponto aqui já para seguir para a parte mais final. Meu amigo, eu tenho uma pergunta para te fazer, sabe? Eu gostaria que você olhasse naquela câmera ali também e respondesse na perspectiva do Israel empreendedor. O que é liderança? O líder não é aquele que dá ordem, não é aquele que, como muita gente fala, acorda cedo, motivado, toma um banho frio, não espera o despertador tocar. O líder não é esse. O líder é aquele que tem a palavra certa, no momento certo. É aquele que diz sim, mas também sabe dizer o não. E principalmente é aquele que enxerga o outro como ele queria ser enxergado por alguém, não é? Por quantas vezes, não só como líder, mas como dono da empresa, eu sentei na recepção da minha empresa
para enxergar como o meu paciente estava enxergando a minha empresa. E muitas vezes a gente chega com aquela pasta, com aquele computador, entra, dá uma boa tarde, vai para o consultório, começa a atender e não sabe o que é está acontecendo ali no seu dia a dia. A gente não sabe o que está acontecendo na vida do seu funcionário. O seu funcionário, muitas vezes, ele está limitado, não é pela questão de que ele está doente, porque ele está passando por uma situação financeira difícil. Às vezes, é por uma questão emocional, é por uma questão familiar, é por uma palavra. E o líder é aquele que consegue enxergar isso. É aquele que consegue pontuar na sua equipe, no seu time, no seu dia a dia, na sua família também, que o líder familiar ele é muito importante também. O que vai fazer a diferença, a sua palavra, o seu abraço, o seu acolhimento e às vezes até a sua ajuda financeira mesmo. Perfeito. Olha, eu tô aqui para te ajudar assim, 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 porque muitas vezes ele não tem com quem contar. Isso. Ele não vai, poxa, vai cair do céu, isso não. Eu vou lá no Israel, que ele vai resolver e depois a gente vai se acertar com isso. Mas ele precisa ter a confiança em você. Isso. Se o líder não tem confiança em você, ele diz, poxa, amanhã, como é que vai ser o dia? Como é que meu dia vai ser amanhã? Eu tô aqui desesperado, mas com quem que eu vou contar? Né? Perfeito. Eu conto todo dia com Deus, durmo, acordo, oro a Deus e conto com minha equipe. Isso. Quando você fala da confiança, eu me lembrei muito fortemente, né, Lucas? Hoje eu ministrei uma aula para o time de líderes da área agrícola. Eles estão fazendo plano de desenvolvimento de liderança já há alguns anos e a gente teve a oportunidade de estar acompanhando eles nesses últimos 2 anos. Uma das coisas que eu trouxe para o pessoal é que o Google, anos atrás, desenvolveu um projeto chamado Projeto Aristóteles. O objetivo dele era identificar por que é que os times entregam grandes resultados. E eles fizeram uma avaliação de cerca de 180 times diferentes do próprio Google para entender se era alguma característica de conhecimento técnico, se era nível de senioridade diferente entre os times. Qual era a característica para montar um time de perfil ideal para entrega de resultados? Entendi. E depois de várias avaliações, eles observaram que o segredo não está aí. O segredo para um time até mediano entregar um resultado espetacular está principalmente em conseguir gerar no time essa característica de inquietude e oportunidade para falhar com o objetivo de fazer o certo. Exatamente. Dá oportunidade para tentar, para desenvolver. Então, o que você fala agora está muito em linha com o que nesse estudo eles perceberam e desenvolveram, que é o que a gente acredita muito fortemente, sabe, Israel? É dar oportunidade às pessoas para que elas se desenvolvam fazendo aquilo que elas fazem, né? E, Israel, só uma última pergunta para ti. Quando você olha hoje para uma empresa como a Inovice, uma assessoria empresarial que está crescendo no Brasil todo e que se preocupa não apenas em gerar aquele resultado financeiro, como vários projetos nossos já tiveram taxa de retorno de investimento de 8, 9, 10 vezes. O cliente investiu um valor e dentro de um ano retornar 10 vezes, inclusive aqui de Petrolina também. Mas nosso objetivo não é só isso. Nosso objetivo vai muito além. É olhar para a alma por trás daquele empreendedor. Sim. E é por isso que eu quis conhecer um pouquinho também de qual é a tua essência. Porque muita gente hoje, muito empreendedor hoje, está passando por apuros. Às vezes a empresa está gerando resultado, mas ele está diluindo esse resultado por conta de desorganizações dentro da própria mente dele. Então a gente tem esse cuidado em realizar aqui momentos mensais, trazendo os empreendedores que estão com a gente daqui e hoje de vários lugares do Brasil para um momento espiritual, um momento em que a gente não vai conversar de negócios, a gente vai conversar da vida deles, Sim. da alma deles. E isso faz com que haja uma unidade entre todos eles e com isso eles se sentem melhor para desenvolver o seu dia a dia. Então essa é a nossa grande missão. Não apenas tratar os números da empresa, mas tratar os empreendedores e os líderes por trás daquela farda. Sim. Quando você olha para uma empresa como a Inovice, qual é o conselho como empreendedor que você dá para que a gente consiga crescer cada vez mais? E aqui eu vou olhar nos teus olhos e vou sentar aqui com o professor Israel para aprender. Então, quando a gente procura uma empresa para somar, né, para poder multiplicar, como você mesmo falou, não só números, né, mas ser parceiros, né, a gente visa
né, aquilo que a pessoa tem mais singelo, que é o quê? A humanidade, a fraternidade, né? Nem sempre, como eu falei lá no início da nossa conversa, nem sempre o conhecimento, nem sempre a pessoa mais inteligente vai ser a que vai despontar. Perfeito. Né? E que vocês nunca percam isso, né? De entender as pessoas, de entender o íntimo de cada um. De entender quem é o Israel, quem é o filho do Israel. Por que Israel tem esse temperamento? Por que Israel tem essa atitude? Porque os números, eles não mentem. Exato. Os números não mentem. Quanto ganha, quanto saiu, vai estar ali nas planilhas, todo mundo, meu financeiro vai me dar isso aqui tranquilamente. Perfeito. Mas por que houve essa oscilação? Israel, esse mês, para faturar, Israel precisa produzir tanto. Ele precisa dar tantos cursos, mas ele só deu tantos cursos. Por que diminuiu a quantidade de cursos de Israel? Foi o psicológico dele? Perfeito. Ele está abalado com alguma coisa? Aquele empresário que eu estou dando essa assessoria, ele está tranquilo com aquilo que ele está fazendo, ou ele está fazendo por uma obrigação de manter funcionário, de manter família, ou aquilo está leve para ele, entendeu? Perfeito. Eu acho que isso que vocês fazem aqui, esse momento espiritual, esse bate-papo, o café, o almoço, que a gente sai pra e fora daqui, né? Não, vamos encontrar na empresa, não, vamos encontrar lá na praia, vamos encontrar num barzinho, vamos encontrar num restaurante, porque isso você conhece a pessoa, né? Exatamente. Essa de você trazer o empresário aqui para você conversar com ele, conhecer a vida dele, diz mais do que qualquer coisa da empresa dele. Perfeito. Porque aqui o Israel ele está sendo o mais transparente possível. Né? Ele está sendo quem ele é. Ele não está sendo um empresário que chega para contar só verdade, só coisas bonitas. Ele tem que falar também do que aconteceu lá no passado. E isso é importante para você entender, você como um gestor, você como um mestre, você como um mentor dessas empresas, você entender isso, você entender o posicionamento, por que ele está dizendo sempre o não, por que ele não quer investir aqui. Tem algo por trás disso. Isso. É o medo de quê? É o medo que lá atrás ele já sofreu, já faliu, ele já quebrou a empresa. Qual é o medo dele para destravar isso, entendeu? Perfeito. Ou então, às vezes, como você falou, se é um cara muito acelerado, eu sou muito acelerado, mas se é um cara muito acelerado, pô, o que é que esse cara pensa do futuro? O que é que ele pensa para o amanhã? Isso. Eu tenho que colocar ele aqui no básico e dizer, olha, bicho, eu quero que vocês cresçam nesse nível, mas eu preciso plantar isso com você, entendeu? Então, precisa ter esse entendimento da cabeça do profissional e principalmente a base de tudo, como você falou, a questão de família. O filho dele, a esposa dele, né? o cônjuge, como é esse casamento, como é essa base familiar dele. Perfeito. Né? Para poder entender tudo isso, como é a relação dele com os funcionários dele. Né? Porque se é um cara que chega lá na empresa, dá ordem, vai embora... Às vezes muitas coisas estão passando despercebido ali por conta realmente de, às vezes, uma viradazinha de chave que eu posso dizer, olha, bicho, você precisa tratar assim, não é aquela de que, como a gente vê na maioria dos podcasts, acorde 5 horas da manhã, não olhe pro celular, não coloque soneca, vá tomar o banho gelado, não tem nada disso, eu nunca fiz isso. Nunca amo acordar 9 horas da manhã. Só começo o meu dia 9 horas da manhã. E vai treinar, cuidar do corpo, vou cuidar do meu corpo, da minha mente. Vou começar meu atendimento no consultório 10 horas. Agora à noite é uma criança. Hoje a gente vai até 2 da manhã, 1 hora da manhã produzindo, montando aula para outro dia. Porque eu preciso. Eu tracei isso para minha vida. Perfeito. Então não é o acordar cedo que vai mostrar que é um bom líder. E também não é você dormir cedo que vai mostrar que você é um grande profissional. Muito bom. E para a gente finalizar, eu quero dar um close nessa câmera aqui e vocês vão colocar esse meu rosto bem centralizado. Eu vou perguntar para o Dr. Israel. Dr. Israel, o que a gente faz com esse rosto aqui desse outro Dr. Israel para dar uma melhorada? Então... Agora, se você quiser saber disso, acompanhe os stories que eu vou colocar nos destaques qual foi essa resposta, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o Pode Inovar de hoje. Uma grande honra estar contigo, Israel. Obrigado. Deus te abençoe. Meu amigo. Amém. Muito obrigado, amém. Viu? O último recado, pode ficar à vontade. Gente, fui surpreendido por esse convite, né, para estar aqui hoje. Estamos nesse namoro aí há quase um mês, conversando para poder estar presente aqui hoje. Não é fácil, porque como Israel mesmo falou, a agenda é complicadíssima, né? E quando eu chego aqui em Petrolina, eu tenho um grande objetivo, que é o meu filho, Cadu, né, que ele demanda muito o meu tempo fora o consultório.
Então, mas hoje eu resolvi, né, dizer, olha, eu tenho que ter esse espaço, tenho que ter esse tempo para a gente conversar, para a gente se conhecer e para mostrar também para quem não conhece o Israel, o íntimo, né, o Israel lá de Juazeiro, aquele menino que cresceu, que hoje em dia é um profissional reconhecido, um profissional que busca algo mais para os seus e muito feliz por esse momento de hoje. Espero que você que esteja assistindo esse podcast aqui possa também um dia estar sentado aqui como eu, com esse grande professor aqui, com esse grande mestre, com Israel, batendo papo e sendo feliz, que é o mais importante. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe e até o próximo. Pode inovar.